Olá! Atualmente, também em função da pandemia, as pessoas com 60, 70 anos ou mais têm precisado cada vez mais usar os aplicativos. Isso porque precisa chamar um transporte, um táxi, pedir uma comida no delivery, fazer um supermercado online. Gente, é fácil? Nem sempre. Porque as pessoas que estão idosas hoje, elas não nasceram conectadas. Elas precisam aprender a lidar com essas modernidades. Por isso, se você é uma delas, fica com a gente, porque hoje eu converso com uma pessoa muito especial. As pessoas idosas dizem, adoram o jeito dele ensinar. Eu converso hoje com o David Vilalva. Ele é idealizador e fundador de uma empresa chamada Digitalidade, Digitalidade. Enfim, é uma plataforma de educação digital. Ei, David, super prazer em recebê-lo aqui no programa hoje, viu? Olá, Lina, é um prazer estar aqui com você e com sua audiência. Então, diz pra gente, é verdade, é possível mesmo uma pessoa idosa que não manja nada de tecnologia aprender a lidar, por exemplo, com um celular, um smartphone, hoje em dia? É sim, Lina, é possível e é muito comum, né? E até mais do que isso, Lina, né? As pessoas idosas estão cada vez mais entrando para o mundo digital, cada vez mais utilizando as ferramentas digitais, cada vez mais participando, né? De todo esse meio, de toda essa interatividade e também dessa produção e consumo de conteúdo nas plataformas digitais. Você sabe que eu andei conversando com várias pessoas idosas antes da nossa conversa de hoje. E aí eu tenho três questões que eu gostaria que você nos ajudasse a resolver. Assim, primeiro, o medo. Muitas pessoas idosas têm medo de apertar um botão, não são como as crianças, né, que já nasce apertando tudo quanto é botão e aprendendo quase sozinha. Como é que você lida? Qual a dica que você pode passar para a gente para a pessoa que tem o medo e acaba imobilizando ela e acaba não ajudando na tal da autonomia hoje em dia, né? Legal, Elina. A sua pergunta ela é muito interessante e às vezes eu utilizo alguns exemplos, né? Até para além da tecnologia. Tempo atrás, eu estava conversando com uma senhora de 80 e não lembro exatamente, mas 80 e poucos anos, né? E ela super insegura, com muito medo. E conversando com ela, eu lembro que ela veio de Pernambuco com 16 anos, Lina, para São Paulo, aqui ela construiu a casa dela, que ela constituiu a família dela, e ela chegou aqui sem nada e sem ninguém, né? E eu resgatei essa história da vida dela. Eu falei, como assim você está com medo de apertar alguns botões, sendo que você saiu do seu estado, da sua cidade, chegou num outro local completamente desconhecido, sobreviveu, viveu, cresceu e agora você está com medo de apertar alguns botões, né? E resgatando essa história, ela ficou super mais confortável e a partir daí eu comecei a trazer então, né, o contexto da tecnologia. Então, o medo ele acontece às vezes pela falta de conhecimento, né, daqueles meios, daqueles botões, daquelas funcionalidades. E esse medo também acontece porque ele acaba bloqueando a pessoa até de ler aquilo que está na frente dela, né? Então, a primeira dica é arrisque, né? Experimente. Não há nada que a pessoa idosa vá fazer, ou melhor, até muito dificilmente, né, dela estragar, por exemplo, o smartphone, estragar o tablet, estragar o computador, é muito difícil, é muito raro, né, que isso aconteça. Então, experimente, arrisque, se permita. Nossa, que exemplo, que analogia linda que você fez, né? E aí realmente funciona, né? A segunda questão muito frequente dentre as pessoas idosas com as quais eu conversei é assim: ah, Lena, é difícil porque as pessoas não têm muita paciência com a gente. Então, paciência, a forma de ensinar é um ingrediente importante nesse processo. Claro, claro que sim. E tanto ensinar quanto, né, partir do próprio conhecimento dessa pessoa. Diferentemente de ensinar uma pessoa mais jovem, mais nova, que ela se arrisca mais e ela também tem uma bagagem menor, a pessoa idosa ela já tem muita experiência, ela já tem muito conhecimento, ela já consegue fazer as conexões, né? Então, quem está ensinando pode utilizar essas conexões, pode utilizar essas referências.
E ensinar, utilizar a tecnologia, né, principalmente ensinar a pessoa idosa, é muito interessante que você traga as funcionalidades, aquilo que agrega valor ao dia dela, aquilo que traz facilidade para o dia a dia dela. E a partir daí, então, fica mais fácil, tanto para você ensinar, quanto para ela aprender. Eu não vou trazer, por exemplo, um conhecimento completamente alheio à realidade daquela pessoa, né, e tentar ensinar aquilo, e ela, com certeza, não aprenderá, ou dificilmente reterá esse novo conhecimento, porque não faz parte da rotina dela. Agora, pedir uma pizza, pedir um aplicativo, um veículo, né? Pedir ali um transporte, seja um táxi ou um carro particular, marcar uma consulta, marcar uma fisioterapia, ou estudar, né? Colocar ali uma novela antiga, colocar um filme, uma série, tudo isso faz parte da rotina dessa pessoa. Então, começar, né, desse ponto, começar então desse contexto é muito importante. Ó, de certa maneira, você acho que já até respondeu parte da terceira questão, que é a questão de reter o conhecimento. Então, assim, teve pessoas que falaram para mim que, por mais que a pessoa explique, ensine, né, naquele momento ali de uma aula ou de uma orientação próxima, ela olha e aprende. Só que ela chega em casa, ela vai tentar mexer no smartphone e ela já esqueceu tudo. Ela não consegue lidar com isso. E aí? Mais um ponto muito interessante. A memória da pessoa idosa, ela é completamente diferente, né, da memória da pessoa mais jovem. Então, você tem ali o potencial, você tem ali todas as capacidades cognitivas dessa pessoa, mas, obviamente, você sofre, né? A gente sofre com o processo de envelhecimento. Ele atua seja na nossa saúde cognitiva ou na mobilidade, atua, né? Querendo nós ou não, acontece aí algumas mudanças. Então, quando você traz para a realidade da pessoa, quando você traz para o contexto da pessoa idosa a tecnologia, você incentiva que ela utilize isso na rotina diária dela. E uma vez que ela vai repetindo, né, que pela repetição ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, isso fixa. Mais uma vez, quando você ensina algo completamente diferente da realidade dessa pessoa, é claro que ela não vai utilizar isso no dia a dia e, por consequência, ela não reterá esse novo conhecimento, né? E relembrando a tua pergunta anterior sobre a paciência, às vezes as relações diárias, né, familiares, etc., acaba influenciando negativamente nesse processo de ensino e nesse processo de aprendizagem. Então, a minha dica aqui é que essa pessoa procure serviços públicos, que ela procure outras iniciativas particulares, ou até mesmo que faça ali um clube de aprendizado com os amigos, com as amigas, ou com outras pessoas de mesma idade da mesma família. Então, existem aí alguns meios e algumas dicas para facilitar esse processo. O comportamento do mais jovem, né, a maneira pela qual ele enxerga o mundo e ele dialoga com esse mundo e ele entrega ou ela entrega esse conhecimento, né, que ele ela absorve, é completamente diferente dos meios que a pessoa idosa vê, enxerga e experimenta o mundo. E tudo isso acaba influenciando, infelizmente, nesse processo de ensino e nesse processo de aprendizagem. David, e as pessoas também podem te procurar, né? A digitalidade, porque eu sei que você tem tanto cursos gratuitos quanto privados, é isso? A digitalidade, para além de ser um negócio, ela é um negócio social, é um negócio de impacto. Tá. Então, não adianta nada, por exemplo, eu querer dar cursos para as pessoas idosas, cobrar um valor X, etc., sendo que a pessoa idosa, o público, né, a população idosa, ela é muito diversa. E eu não posso, por exemplo, ou qualquer outro, né, chegar, precificar um conteúdo, um curso e fortalecer essa exclusão, né? Então, é muito Tá. importante não só a digitalidade, como outras iniciativas, contribuir para essa inclusão, e não pela exclusão, por exemplo, pela questão do valor, né? E, mais uma vez, para além da digitalidade, existem inúmeras iniciativas públicas, como a própria Prefeitura de São Paulo tem, que é o Acesso a São Paulo, que também existem em universidades, escolas,
né, oficinas, cursos gratuitos e etc. E claro, se a pessoa quiser algo no tempo dela, na agenda dela, né, ela pode procurar aí uma iniciativa privada igual à digitalidade. Agora, me diga uma coisa, com a pandemia, o presencial, pelo menos até agora, enquanto ainda não está todo mundo vacinado, ficou meio inviável. É possível ensinar uma pessoa idosa essas ferramentas novas por meio digital? É viável isso? É viável, é possível, e sem a perda, né, dessa qualidade, desde que quem esteja ensinando tenha, né, essa competência, tenha essas habilidades, essa experiência para poder compartilhar esse conhecimento. Eu vou trazer um caso para você. Na digitalidade, a gente utiliza as aulas em AD, né, em vídeo, mas também temos um suporte tecnológico, onde a pessoa liga e ela tira todas as dúvidas dela de maneira ilimitada, liga 10 vezes, 15, 20, 100, 200, 1000 vezes por mês se quiser. Imagine você, como é ensinar uma pessoa, como é dar suporte, sem você estar mostrando ali no aparelho dela, né? Então, Sim. você tem que falar, dar os comandos de voz ali e fazer com que a pessoa enxergue exatamente aquilo que você está falando. E aqui eu agrego até um outro desafio, Lina, que é a questão das pessoas idosas que ainda são analfabetas, né, que ainda não sabem ler. E como você vai incluir essas pessoas, né, através de cursos escritos e etc., ou com material visual e um material complementar, mas se a pessoa tem uma dificuldade ali para entender, para compreender e até mesmo para pegar o aparelho dela e ler o que está ali na frente. Então, como incluir uma pessoa digitalmente que não sabe ler? Então, existe uma série de desafios aí, Lina. E você já fez isso? Você já conseguiu orientar uma pessoa analfabeta? Eu tenho o caso de uma pessoa e até uma outra que é na minha própria família, né, mais longe, e um dos recursos que a gente utilizou, né, foi a fala, a leitura dinâmica do próprio aparelho. Ou seja, a pessoa vai clicando, né, e o próprio aparelho fala onde a pessoa está clicando, lê aquilo que está na tela para ela. Se ela procurar uma notícia, ela entra lá no site, né, vai ler uma notícia, mas ela não sabe ler, né, infelizmente. E então, ela vai ficar sem essa informação? Não, ela pode habilitar recursos no aparelho dela que leem, né, aquilo que está na tela para ela. Então, é um recurso muito interessante, é um meio muito interessante e viável para a pessoa idosa que tem alguma dificuldade, por exemplo, na leitura. Muito bacana essa dica. Eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para continuar a nossa conversa, tá bom? E você não sai daí, não. A gente volta daqui a pouco.